Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Você sabe que a tarefa do pastor, muitas vezes, ao assumir o púlpito e abrir a palavra diante das pessoas, ela varia muito de acordo com as necessidades, com as circunstâncias, não é? Existem momentos em que o pastor precisa vir à sua audiência, trazendo uma palavra de conforto, trazendo uma palavra de alívio. Às vezes as circunstâncias são desfavoráveis. Este ano foram muitas as mensagens em que nós tivemos que, de alguma maneira, ajudar o povo a se acalmar, a olhar para o amanhã com um pouco mais de esperança, de otimismo, mas também com seriedade. Às vezes a tarefa do pastor é, diante de um trauma, colocar o remédio sobre a ferida. Às vezes a tarefa do pastor tem que ver com ajudá-los a compreender suas responsabilidades, às vezes num tom exortativo, naquele sábado em que se cai um negócio no chão, né, faz aquele barulho, um silêncio reina, se tem uma conversa séria, se discute a relação, não é? Então a tarefa do pastor vai variando de acordo com a necessidade, as circunstâncias e como elas assim determinam. Mas também é papel do pastor instruir e educar a igreja. Também é papel do pastor ajudar a igreja a compreender as Escrituras, não apenas naquilo que diz respeito ao comportamento, às reações diante das mais variadas situações, mas ajudar os seus membros, ajudar o rebanho a dar razão de sua fé, a compreender o porquê creem do jeito que creem. E para isso, nós precisamos abrir as Escrituras e estudar a Bíblia juntos. Hoje é um desses dias em que nós vamos ler vários textos bíblicos, nós vamos precisar acompanhar a linha de raciocínio. Dentro da teologia, nós chamamos isso, dentro da teologia sistemática, nós chamamos isso de doutrina da salvação, ou soteriologia. Essa pode ser uma palavra estranha, diferente para muitos de nós, mas para quem, por exemplo, veio da Bahia, está acostumado, porque quem nasceu em Salvador é soterionapolitano, não é isso? A etimologia da palavra reporta isso. Então, o que nós vamos estudar hoje aqui é soteriologia, ou a doutrina da salvação. E 3 pontos específicos, dividida aqui a nossa mensagem, leva o título do sermão de hoje: justificação, santificação e glorificação. São 3 estágios do processo de salvação, na qual eu e você estamos submetidos. Às vezes, mesmo sem uma compreensão clara, exata do que significam esses 3 termos, todos nós que um dia alcançaremos a redenção final em Cristo Jesus, passaremos por esse processo. Eu espero que na manhã de hoje a gente consiga compreender um pouco melhor isso, até para dar condições de a gente em algum momento poder orientar, compartilhar ou testemunhar de nossa fé com alguém. O primeiro texto, como já mencionado em Romanos capítulo 3, o verso 24, nós lemos assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Eu destaco aqui a redundância no meio do verso, gratuitamente por sua graça. A justificação é o primeiro passo, o primeiro ponto no processo da salvação. E quem sabe o maior contribuidor do assunto para nós tenha sido o apóstolo Paulo. Foi ele quem esmiuçou este assunto, quem teve essa compreensão e é responsável pela boa parte, ou a grande parte, a maior parte dos textos que vão trazer luz sobre este assunto. Lembrando você que houve um determinado momento em que Deus, através de símbolos e de cerimônias, ele foi desvendando o plano da salvação. O apóstolo Paulo, coube a ele, já no Novo Testamento, pegar estes símbolos, estas cerimônias, estas tradições antigas, ainda ordenadas no deserto, quando o povo peregrinava depois de sair do Egito,
e ele, por sua hábil capacidade e rara capacidade, ele sistematiza isso, que hoje dá muito pano para manga. Centenas de milhares de páginas são escritos, às vezes em cima de pequenas porções das Escrituras, resultado da pena de Paulo. Este verso traz para mim e para você que a redenção que nós tanto almejamos, ela veio através da graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, e a palavra que é utilizada é que nós somos justificados. Eu espero que no final desta manhã a gente compreenda de fato o que isso significa. Vire a página até o capítulo 5 do mesmo livro de Romanos. Eu tentei organizar os vários, e nós vamos ler vários textos numa sequência para facilitar a gente encontrar. Romanos capítulo 5, é o verso 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados. Agora tem um ingrediente novo que Paulo traz. O que diz a tua versão? A minha diz fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se no primeiro verso a gente viu que através da justificação a gente alcança a redenção, neste outro verso Paulo diz que pela justiça, ou pela justificação, a gente vai adquirir o que com Deus? Na nossa relação com Ele. O que diz aí a tua versão? Paz com Deus. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão confusas, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão ansiosas, nós vivemos num mundo onde as pessoas não têm paz, não têm sossego. O Evangelho traz a novidade com a sua mensagem. Essa boa nova é que nós, em rebelião com Deus, por nossa natureza caída e depravada, e assim a gente vem desde o ventre materno, nós precisamos ser reconciliados com Deus. Nós precisamos estar em paz com Deus, pois o mesmo Deus com quem nós estamos brigados e nascemos brigados, Ele mesmo proveu um meio para que nós pudéssemos adquirir paz com Ele. Você diz amém? Este meio, esta ferramenta, se deu através de Cristo, e a justificação, primeiro, que nos trouxe redenção, agora nos traz paz. Próximo verso é o 9 do mesmo capítulo. Olha, um outro ingrediente. Paulo vai ampliando os conceitos, que diz: como agora fomos justificados, a minha versão diz por seu sangue. A tua versão diz algo semelhante? Por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos do quê? O que diz a tua versão? A minha diz da ira de Deus. O primeiro verso que eu selecionei diz que eu e você encontramos redenção, salvação quando somos justificados. O segundo verso diz que a gente tem paz com Deus através da justificação. E esse terceiro verso diz que agora a gente vai ser salvo da ira de Deus. Olhe para mim, meu irmão. Às vezes a gente tem uma visão muito romântica do que aconteceu na cruz do Calvário. Você sabe que uma vez, no interior de São Paulo, eu pregava para uma igreja, e houve um irmão que ficou muito chateado comigo. E ao final do sermão, aborrecido, ele veio falar comigo, porque eu disse naquele sermão que vou dizer para você aqui agora. Nós temos uma visão muito romântica da cruz. Às vezes a gente acha que a cruz do Calvário foi apenas um gesto da bondade de Deus para provar quanto Ele nos ama. Essa é uma visão limitada do Calvário. Às vezes a gente acha que a cruz revela a maldade do homem, revela o pior do homem. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. A cruz do Calvário revela a enormidade da ira de Deus. Quão terrível é a ira de Deus. O capítulo 53 de Isaías nos apresenta o servo sofredor e o Deus, o Pai, tomando uma parte ativa nesse sacrifício. Você lembra a expressão? Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O papel de Deus na cruz do Calvário foi um papel ativo para que eu e você pudéssemos ter a justificação. A ira de Deus foi desviada de nós e foi colocada em seu Filho. Os cravos rasgaram sua carne, seus tendões. O soldado feriu seu lado. Sua fronte rasgada, ferida com os espinhos, foi escarnecido, esbofeteado, maltratado, maldito entre os homens. Mas o que matou Jesus naquelas 6 horas da sexta-feira foi a ira de Deus. O irmão ficou muito chateado comigo, porque ele achava que eu atribuía a Deus um papel que não era dele, mas é exatamente isso que aconteceu. Deus, semelhante ao que Abraão não precisou consumar no Moriá,
Deus naquele dia teve que pesar a mão sobre o seu filho. Seu coração partiu em agonia, porque sobre ele foram colocados todos os pecados da humanidade. A justificação indica que você tem salvação. A justificação indica que você pode ter paz. A justificação indica que você vai ter redenção. Você diz amém? Isso é justificação. Repare, um outro texto de Paulo, mas agora uma carta que ele escreve a Tito. Vai mais lá para o final. Tito, você sabe, está grudado ali a carta de Hebreus, mais ali para o final das cartas, está na seção das pastorais, logo depois das 2 de Timóteo. Tito, capítulo 3 da carta. Olha que coisa linda. O verso é o 7. Ele o fez, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus, que diz a tua versão? A minha versão diz herdeiros, tendo a esperança do quê? Entenda que a justificação traz paz para você estar em paz com Deus. A justificação traz perdão para você. A justificação traz salvação para você. A justificação traz redenção para você. Mas a justificação, ela também torna você herdeiro. Você diz amém? A justificação coloca o seu nome no testamento de Deus. A justificação coloca você na linha de sucessão real. Amém, igreja? Vida eterna é o que ainda Paulo complementa. A justificação traz para você a chance da vida eterna. Eu não sei você, mas eu quero ser justificado. Eu quero estar justificado. Sr. White nos traz alguma luz? Marquinhos, você está... Tem alguém ali? É porque eu estou sem o controle. Passa para mim. Nós temos 4 textos que eu imagino ser muito importantes para mim e para você. No livro Fé e Obras, página 93, a serva do Senhor diz assim: quando o pecador penitente, contrito diante de Deus, discerne, entende a expiação de Cristo em seu favor e aceita essa expiação como sua única esperança nesta vida e na vida futura, seus pecados são perdoados. Isto é justificação pela fé. Percebe a luz que a serva do Senhor joga sobre o assunto? Ela diz que eu e você precisamos penitentes, contritos, arrependidos. Nós precisamos entender a expiação de Cristo. O que é a expiação de Cristo? A expiação de Cristo é um inocente tomando a culpa daquele criminoso. A expiação é alguém tomando o lugar de um outro alguém. Isso se deu por vários e vários séculos na cerimônia estabelecida lá no Éden. E depois ela, para fora do jardim, ela continua acontecendo. Ela vai discernindo os filhos dos homens e os filhos de Deus. E aí em Abraão, você consegue perceber ele nas suas vagueações, e depois com o filho e o neto, o altar sendo erguido. Mas Deus achou por bem sistematizar isso, e aí entra Moisés com o povo vagueando pelo deserto, e Deus institui minúcias e minúcias para que o povo pudesse compreender e ficar impactado com o horror do pecado, a malignidade do pecado, e toda vez que o sangue era derramado, o povo precisava compreender, era um inocente morrendo pelo culpado. Isso é a expiação. A serva do Senhor diz que nós precisamos compreender essa expiação. Isso é justificação pela fé. Ela amplia ainda o conceito. Marquinhos, me ajuda. O próximo. O que é justificação pela fé? Esse parágrafo é bonito porque ela começa com a pergunta. Ela diz: é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. O que seria isso? O que seria Deus fazer pelo homem o que ele não pode fazer por si mesmo? O homem não pode redimir sua alma. Quando você adquire o conhecimento, o entendimento de que você não pode ser fiador de si mesmo, de que você não pode pagar sua dívida, de que botar sua roupinha bonita no sábado pela manhã e vir à igreja não vai garantir a você salvação, de que pegar o seu salário e separar aquela parte que Deus diz que não lhe pertence, você devolver, isso também não lhe trará salvação, de que você adotar uma dieta que vai melhorar o seu sistema imunológico, deixar sua mente mais clara, sua vida mais produtiva, isso também tem suas vantagens, mas não lhe traz salvação.
Não bata no peito achando que qualquer uma das boas coisas que você possa vir a fazer vai lhe trazer salvação. Sabe por quê? Porque justificação pela fé é você aceitar que alguém fez algo por você que você não poderia fazer por si mesmo. Vivemos num mundo, mesmo dentro do cristianismo, em que as pessoas passam a ideia de que você pode redimir a si mesmo. A guarda dos mandamentos, sua lealdade com suas finanças, uma conduta ética e moral impecável diante de uma sociedade, diante da comunidade, diante da igreja. Tudo isso é importante, mas isso não pode comprar a sua salvação. Justificação pela fé é entender que você só pode ser salvo porque alguém morreu no seu lugar. Terceiro texto, uma frasezinha, olha só que fantástico. Próximo, Marquinhos. Perdão e justificação são uma só e a mesma coisa. Aí você olha para mim e diz, agora eu entendi. Se alguém perguntar para você, o que é justificação pela fé? Se você quer a resposta curta ou a resposta longa? A resposta curta é essa aqui, ó. Justificação pela fé é o perdão de Deus. Quando você, arrependido, reconhece sua falta, sabe o que acontece? Paulo usa uma linguagem judicial em suas cartas. Paulo era um cara inteligentíssimo. Vou abrir um parênteses aqui, mas algumas coisas que ele escreveu realmente é um pouco difícil de entender, né? À toa que o apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, falou, olha, Paulo escreve uns negócios difíceis de entender, e tem gente que até torce as coisas que ele diz. Mas é interessante porque, na carta aos Romanos especificamente, Paulo utiliza um jeito de escrever, uma dialética, para poder explicar o que é essa justificação pela fé. É como se ele estivesse diante de um júri, ele usa termos legais, é como se ele usa um estilo legal, como se ele estivesse advogando diante de um júri, diante de um juiz, e ele começa a conversar com si mesmo. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? E vai falando, e ele pergunta, e ele mesmo responde, e ele faz a pergunta retórica, e daqui a pouco parece que ele está induzindo as pessoas a ir numa direção, aí ele vai na outra direção, e aí ele diz, então a gente anula agora, né? E aí você vê todo esse diálogo. É muito bonito isso, eu digo a você, tenho insistido aqui, leia as Escrituras. Tome alguns comentários para ajudar você, algumas chaves bíblicas para você ir casando os textos, mas leia com atenção, porque o Espírito de Deus vai se agradar em perceber que você quer ter uma compreensão mais ampla desse assunto tão bonito. Em algum momento, Ellen White chama a doutrina da justificação pela fé como verdade presente. Em outro momento, ela diz, não deveríamos trabalhar as profecias, nem falar do futuro e nem da ira vindoura, sem nós colocarmos a doutrina da justificação pela fé no meio disso. Outro momento, depois do drama de 1888, quando a igreja viveu aquele abalo em Minneapolis, ela chegou a dizer, parece que inclusive a gente apresenta a lei de Deus e os reclamos de Deus, como ela usa, como o deserto de Gilboa, onde não cai orvalho nem chuva. Coloque Cristo, ela tá solicitando isso. Paulo, se você quiser trocar isso tudo por arroz e feijão, justificação pela fé, o perdão de Deus. O perdão imerecido, mas o perdão que você precisa reconhecer que precisa. Que você precisa reconhecer que é carente dele. Último texto dela, que traz luz sobre isso. Olha só que bonito. Justificação é o contrário de quê? Condenação. A minha pergunta, você quer ter paz com Deus? Quer ter o seu nome no testamento? Quer alcançar o perdão e a redenção, quer que a ira de Deus desvie de você, não quer estar condenado, quer estar perdoado, você precisa de justificação pela fé. Podíamos terminar aqui, não é? Quem sabe até termine, que tal? Poderia. Estou aqui decidindo. Nós precisamos ser justificados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se eu parar por aqui, alguns um pouco mais sérios vão dizer, mas não é assim tão fácil, tão simples, não é? Não é assim, não, que isso, porque, afinal de contas, existe responsabilidade na vida cristã. E é bonito, você leva a vida que você quer, e aí chega no final do dia, você simplesmente diz, Senhor, me perdoa, não é? Mas nós, se você me permitir, nós vamos avançar para o próximo tópico, que é a santificação.
Agora, para que não fique dúvida em relação a um ponto específico, eu vou pedir para você ir até Gálatas capítulo 3, 2 textos antes de a gente ir para o assunto da santificação. Gálatas capítulo 3. Na minha versão, verso 24 diz assim, ó, Gálatas 3, 24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A minha versão diz assim, a lei serviu de tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. O que seria mais ou menos isso? Eu conheci uma senhora, fui pastor dela em Porto Alegre, ela acabou falecendo já, muito caprichosa, cabelo sempre impecável, roupa alinhada. E eu me lembro que num daqueles acampamentos no período do carnaval, nós fizemos uns cultos, uns encontros, logo cedo pela manhã, antes do sol nascer. Eu tinha acabado de chegar naquele distrito, eles ficaram numa chácara e dava para eu ir em casa e voltar, e as instalações não permitiam que muita gente ficasse lá, então eu ficava indo e voltando, e eu tinha que ir bem cedo, sair 4 e pouco da manhã para chegar lá. E eu me lembro que ali pelo 2º ou 3º dia, eu falei para ela, Elinor, é incrível como você, antes das 5 da manhã, consegue estar impecável desse jeito aí. Ela dizia, pastor, então vou lhe dizer um negócio aqui, estou casada há mais de 25 anos, eu imagino na época, então uma casada mais de que meu marido nunca me viu com a cara amassada. Mas como assim? Ele, não, eu sempre acordo antes dele, vou no banheiro e dou aquela ajeitada, nunca me apresentei para ele assim, de qualquer jeito. Falei, mas ele não, isso dá muito trabalho, ainda mais depois desse tempo todo. Eu falei assim, é isso aí mesmo. E aí, eu lembrei de Elinor essa semana, porque esse texto aqui, que diz que a lei serviu de tutor até Cristo, é mais ou menos o que o espelho conseguia fazer com a Elinor todos os dias pela manhã, para que o marido não a encontrasse daquele jeito que ela achava que não tinha que aparecer diante dele. Você sabe que para Elinor saber exatamente o tipo do penteado, onde ela ia passar a base, o batom, qualquer coisa do tipo assim, a Elinor precisava contar com a ajuda do quê? A Elinor precisava contar com a ajuda do espelho. A questão é que o espelho jamais conseguiu dar jeito no cabelo dela. O espelho jamais conseguiu dar jeito na maquiagem corretiva que depois de uma certa idade ela precisou colocar. O espelho jamais conseguiu fazer isso. O espelho só conseguia dizer para ela onde que estava o problema, onde que tinha que atuar. A lei serve como uma espécie de espelho para mim e para você, para a gente conseguir ver todas as nossas deformidades, todas as nossas limitações, onde exatamente as coisas precisam ser corrigidas, e o único capaz de corrigir a minha e a sua vida é a pessoa de Jesus Cristo, mas nós não seríamos capazes de reconhecer a nossa necessidade se a lei assim não nos apontasse, não nos dissesse. No livro de Atos, capítulo 13, vai lá, o verso 39, no meio deste relato incrível, olha o que nos é dito. Atos capítulo 13, o verso é o 39, é o apóstolo Paulo, num testemunho que ele deu em Antioquia, ele diz, por meio dele, está falando de Cristo, do Messias, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados, o que diz aí? Pela lei de Moisés. O apóstolo Paulo compreendeu isso, e no testemunho que ele dá à igreja em Antioquia, ele diz, gente, não tem como, é só através de Cristo. A lei apenas demonstrava que nós estávamos condenados e perdidos. Ela tem vários papéis, e um deles é demonstrar o que precisa ser realmente consertado. A senhora White alerta, em algum momento, sobre o perigo de a gente esmiuçar todas as diferenças entre justificação e santificação, indo além do que as Escrituras dizem. Ela faz esse alerta. Tem gente que quer esmiuçar tanto para ver as diferenças entre justificação e santificação, que acaba completando a mensagem através de suas próprias ideias, indo além da revelação de Deus. Mas também é importante que a gente conheça o que as Escrituras dizem sobre esse assunto, para a gente evitar especulações e distorções. J.C. Ryle que diz assim, e aqui eu faço o link com o próximo tópico da santificação,
Que ninguém me fale, diz ele, sobre justificação, se também não puder apresentar sinais de sua santificação. Que ninguém se ufane da obra de Cristo em seu favor, a menos que também possa exibir em seu interior a obra do Espírito. É Paulo que diz, 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Pode ir lá. 1 Coríntios 6, verso 11. Assim foram alguns de vocês, diz o apóstolo. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. O apóstolo à igreja aos Coríntios agora coloca essas duas fases juntos no mesmo verso, na mesma frase. Vocês foram lavados, vocês foram justificados, vocês foram santificados. Meu irmão, olhe para mim, vou dizer aqui para você, santidade é fruto da justiça. Olha o que eu estou dizendo para você aqui. Santificação é resultado da justificação. Como disse o teólogo J.C. Ryle, não me venha falar de que você foi justificado, a menos que você tenha ou esteja demonstrando através de sua vida sinais da santificação. É puro discurso, é da boca para fora. Enganam-se aqueles que acham que Cristo veio apenas para livrar os homens dos seus pecados. Os que reduzem a obra do Salvador apenas à justificação o tornam um Salvador pela metade. Ouça o que vou lhe dizer, Cristo veio nos livrar da culpa do pecado, tanto quanto nos livrar do domínio do pecado, ao conceder-nos o seu Espírito. Essa é uma obra coordenada da divindade. Eles buscam não apenas justificar a gente, mas também nos santificar. Ellen White diz, no livro Mensagem aos Jovens, na página 35, que a justificação é o nosso título para o céu. Sabe o título? Sabe quando você quer embarcar num avião e você precisa mostrar seu ticket? Você não consegue entrar sem você tiver esse board pass. Você não consegue entrar se você não tiver esse ticket. A justificação é esse ticket para você entrar no reino dos céus. Mas e aí? Ela também diz na mesma frase, a santificação é a nossa adaptação para o céu. Ouça o que vou lhe dizer. Se a justificação te dá a entrada no reino dos céus, a santificação adapta você para viver no céu. Ou seja, se a gente for usar a analogia da travessia do povo de Israel no deserto, acompanhe meu raciocínio. Na 10ª praga, Deus justificou o seu povo, sim ou não? Deus, através do cordeiro que foi imolado na 10ª praga, Deus desviou sua ira. E a ira de Deus não foi colocada sobre aqueles que manifestaram fé no sangue do cordeiro, sim ou não? Ali é justificação. Mas ao conduzi-los através do deserto, Deus buscou santificá-los. Foram justificados na noite do Êxodo, mas Deus visava santificá-los a caminho da terra prometida. Na 10ª praga, Deus tira o seu povo do Egito, mas ao conduzi-lo através do deserto, Deus estava tentando tirar o Egito do seu povo. Por isso, meu irmão, quando você reconhece suas falhas e você se quebranta diante de Deus, e você se ajoelha e penitente, arrependido, você clama pelo perdão de Deus, lá no reino dos céus, na linguagem que Paulo utiliza, a justiça de Deus é imputada sobre você, uma declaração é feita no reino dos céus, justificado, e você recebe o perdão, você está salvo naquele momento. Mas a minha pergunta, salvo para quê? Para você viver a mesma velha vida de antes, para você ficar se virando na lama de onde Deus tirou você? Você quer voltar para lá? Não faz o menor sentido. O apóstolo Pedro, em algum momento, chega a dizer que aqueles que abandonam a fé, virando as costas ao evangelho e à justiça que um dia lhes foi imputada, são como os cães que voltam a comer o próprio vômito. Não é uma loucura isso? Nenhuma das duas ações deveria ser enfatizada em detrimento da outra. Justificação e santificação, essas duas coisas não se anulam. Mas vamos agora, João capítulo 17. Preciso que você seja rápido com seus dedos aí agora, horário avançado, João 17, verso 19, lemos assim: em favor deles eu me santifico, é Cristo orando, alguns instantes antes de Judas chegar no jardim, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Deus tem o desejo de que você seja santificado pela verdade.
Tito, capítulo 2, verso 14. Volte lá, aquela carta. Tito 2, verso 14. Lemos. É Paulo escrevendo mais uma vez. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olhe para mim. Deus justifica você com a intenção de santificá-lo. Ele se entregou para que você pudesse ser purificado e pudesse viver diferente. Um povo dele. Olhe para mim, meu irmão. Olhe para mim que estou falando sério com você. Você não foi chamado para viver a sua própria vida, da sua própria maneira, a sua própria moda. Deus não chamou você para viver um cristianismo ao nível de suas conveniências. As pessoas gostam desse Jesus que justifica. As pessoas se comovem com esse Jesus que deu a sua vida. Mas isso não é tudo. Porque este Cristo que nos justifica, Ele quer que a gente viva um outro tipo de vida. Ele disse, eu me santifiquei para que eles sejam santificados na verdade. E agora Paulo diz, Ele se entregou para que eles pudessem ser purificados. Para que sejam um povo particularmente você. Se você estiver vivendo uma vida que não incomoda nada e nem ninguém, tem alguma coisa errada. Você não pode passar despercebido na vida. Seus princípios e valores, de alguma maneira, precisam incomodar. A gente não gosta disso, né? Bem pertinho de onde você está, 1 Pedro 2, 24. Primeira carta de Pedro 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si os nossos pecados para que a gente pudesse viver de um outro jeito. Quem dá condição de você se santificar é o próprio sacrifício de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22. Antes vocês estavam separados de Deus, mas a justificação fez o quê? Colocou vocês de novo juntos. Vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A morte de Cristo deu a você a libertação, a morte de Cristo deu a você o perdão, mas com que propósito? Para você viver a vida de santidade. Meus irmãos, nós vivemos num país, você já me viu dizendo isso várias e várias vezes aqui. Por quantas igrejas cristãs você passa na frente até chegar a esse edifício, quando você vem congregar com a gente aqui no sábado? Tente reparar aí, passa por várias igrejas. Nós estamos vivendo num país nominalmente cristão, mas isso aqui já não é mais cristianismo. A igreja cristã nos Estados Unidos da América virou um clubão de final de semana. Um clubão de final de semana. O que eles apresentam para as famílias e os seus membros, na realidade, é uma espécie de menu, onde quem pode oferecer algo mais interessante vai ganhar o seu membro. Virou um negócio, um clubão. Um clubão que, dependendo da mensagem que o pastor prega no final de semana, o board da igreja vai manter ele ou não, então é melhor ele andar na linha. Tem que falar alguma coisa para ajudar as pessoas a enfrentarem os seus desafios da semana. Não me venha com esse negócio de pecado, não me venha com esse negócio de moral, de ética, de justiça, nada, não me venha com esse negócio. Não me seja intransigente, não me venha com questões absolutas. Eu preciso de alguma coisa que me ajude a viver. Isso aqui não é mais cristianismo. E nós jamais seremos o sal da terra, porque simplesmente o que se prega nos púlpitos é pura água com açúcar. A santificação é o resultado da nossa ligação com Cristo. É uma evidência da habitação do Espírito Santo em nossa vida. A santificação, ela é evidente na vida do crente. Ninguém que haja experimentado a santificação, ninguém consegue passar desapercebido. A santidade é algo perceptível pela comunidade e nós somos individualmente responsáveis por ela. Precisamos avançar.
Hebreus capítulo 2, verso 11 diz: ora, tanto que o santifica, quanto os que são santificados, provém de um só, por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Hebreus 10, verso 14, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A expressão utilizada pelo autor de Hebreus aqui é interessante, porque ele não coloca no passado e nem no futuro, ele coloca no auristo, é um tempo constante. Na língua portuguesa é o que poderia ser chamado de gerúndio, está sempre acontecendo. No inglês a gente chama isso de quê? Continuous? É isso? Estão sendo santificados, sabe por quê? Porque diferente da justificação, que é um ato específico, uma declaração num momento, a santificação, ela não é repentina, a santificação ela não acontece uma vez, a santificação é algo constante, ela vive acontecendo. E são bobos aqueles que acham que podem ter alcançado algum nível de santidade e que já não precisam mais avançar. Isso não é possível. Na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo diz na primeira parte do verso: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Na mesma carta, capítulo 5, verso 23, ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como os degraus de uma escada, a santificação ela é gradual, constante. Mas deixa eu dizer a você, a santificação não garante a ausência de conflitos espirituais. A santificação, ela não justifica o homem. A sua e a minha santificação, para expandir alguns, ela é imperfeita. A santificação, ela é débil. A santificação ela é comprometida por nossa natureza, porque mesmo as boas obras que a gente pratica, que são frutos da santidade, várias delas estão contaminadas ainda com parte do nosso coração orgulhoso, vaidoso. Mas se a santidade não pode nos justificar, e não pode, de jeito nenhum, se a santidade ela é imperfeita, essa que a gente desenvolve ao longo da vida, para que ela serve então? A santidade e o desejo de alcançá-la agradam a Deus. A serva do Senhor chega a dizer que você deve fazer o melhor que você pode, e Cristo vai completar com sua justiça e a sua graça. Você tem que fazer o melhor que você pode. Entre os cristãos e mesmo entre os adventistas do sétimo dia, a gente consegue perceber algumas tendências. Existe uma primeira, que é achar que a santificação ela é essencialmente o resultado do esforço humano. Pesquisa recente demonstra que parte dos adventistas tem uma visão bem próxima da bíblica do que é a justificação, totalmente pela graça, sem a participação humana, um dom divino, o perdão de Deus. Mas quando o assunto é santificação, os adventistas se escorregam no quiabo e faz um vexame, porque nessa pesquisa recente, ficou claro que boa parte dos adventistas acha que enquanto a justificação é uma obra de Deus em favor do homem, a santificação é um negócio que o ser humano tem que se esforçar muito para conseguir fazer. Quando na verdade a gente depende da graça de Deus para a santificação, tanto quanto a gente depende dele para a justificação. É tudo pela graça. Mas, na analogia que eu já citei, na travessia do povo de Israel no deserto, cabia ao povo avançar na direção do seu destino, sim ou não? A 10ª praga garante a eles a justificação, sim ou não? Mas a travessia pelo deserto, essa é a participação desse povo na santificação. O que o povo tinha que fazer? O povo tinha que continuar fazendo o quê? Caminhando. Só que quando Deus pede para o povo sair do Egito e ir para Canaã, e nesse processo Deus quer santificar seu povo, quem poderia bater no peito e dizer, consegui chegar em Canaã porque eu sou uma pessoa muito forte, resistente, porque eu tinha todas as provisões? Não, meu irmão. Qual seria o cabeça de bagre do israelita que ao chegar em Canaã dissesse, cheguei, consegui? Não tinha um. Por quê? Porque no meio dessa travessia, o que eles precisaram? Eles precisaram do pão que caiu do céu. Qual é a participação do ser humano nisso? Isso é graça. Eles precisaram da água que saiu da rocha. Qual é a participação do ser humano nisso? Isso é graça. Eles não aguentariam a temperatura escaldante do deserto, a nuvem que os protegia durante o dia. Isso é graça. Essa nuvem que se interpôs com o exército inimigo, isso é graça. Atravessar o mar em terra seca, isso é graça.
No processo da santificação, nós dependemos da graça tanto quanto dependemos dela na justificação. E sabe onde nós estamos aqui, eu e você? Praticamente aqui em nossa maioria. Nós estamos no meio do deserto. Porque eu creio, aqui, quase que na totalidade, aqueles que já adquiriram consciência, eu estou falando para um público que já reconheceu os méritos de Cristo como seu Salvador. Eu estou diante de uma audiência que quase em sua totalidade, eu imagino, já deva ter compreendido que não teria salvação não fosse por Cristo. Mas você não está em Canaã ainda. Você não está na terra prometida ainda. Você está no meio da miséria desse deserto. E pode ser que eu esteja falando para algumas pessoas que estejam desanimadas nesse processo. Esse negócio de santificação, não. Jesus como meu Salvador, eu acho fantástico. Mas como meu Senhor, eu preciso esperar um pouco mais, porque eu tenho alguns projetos ainda para desenvolver. Pode ser que eu esteja falando para pessoas no meio do deserto, que estejam presunçosamente achando que vão chegar ao seu destino, independentes da graça de Deus. Pode ser que eu esteja falando para pessoas que perderam a vontade nas coisas espirituais. Tudo que você sabe, quer e deseja, são as coisas que você usa para passar o seu tempo. Alguns se afundaram no trabalho, correndo atrás do ouro e da prata. Quem sabe alguns, através dos seus prazeres e dos seus divertimentos, se entregaram a um relacionamento nocivo. Outros, quem sabe, não querem saber de mais nada a não ser do entretenimento, afundados em séries e filmes ou esportes. Alguns, quando recebem um relatório do uso do celular no domingo, o uso semanal, acabam descobrindo que estão 15, 16, 17 horas por dia com a tela do celular ligada. Meu irmão, você está no meio do deserto em direção à terra prometida. Que a graça de Deus haja na sua vida. O Deus que justificou você é um Deus que não pode admitir você no reino dos céus, a menos que Ele haja conseguido santificar a sua vida. É a adaptação para o reino dos céus. Vocês me permitam uma analogia boba aqui? Você imagina se eu compro um ticket para ir para o Brasil, visitar a minha família. E eu resolvo chegar no aeroporto com o meu passaporte, que prova que eu sou eu, com o ticket, que prova que eu tenho o direito de embarcar e sair daqui para chegar lá. Mas imagina se eu fosse trajando uma roupa de praia, daquelas que às vezes as pessoas usam. Fosse uma moça de maiô, ou se fosse um rapaz de sunga, ou um calção bem sem camisa, um calção curto no meio das pernas. A companhia aérea permitiria o seu embarque? Responda para mim. Não, sabe por quê? Porque existe uma política. Você não está com a roupa apropriada. Você pode ter o ticket da justificação pela fé, mas você tem que estar com os trajes apropriados. É a adaptação para o reino dos céus. Que trajes são esses? É a justiça de Cristo que é manifestada no tipo de vida que você leva. Você tem que estar trajando. Você lembra a parábola? Quando no banquete alguém não tinha a roupa adequada, entrou no banquete porque tinha um ticket, mas não pôde permanecer lá por quê? Porque não estava com a roupa adequada, teve que sair de lá. A santidade é a nossa adaptação para o reino dos céus. A sua obediência e devoção a Deus, que será desenvolvida pela eternidade, precisa começar aqui na terra. Quão disposto você está a viver essa santidade? É pela graça. Se você perdeu o desejo, se você perdeu o interesse, isso indica que você está no meio do deserto tentando vencer por si mesmo, com as suas próprias pernas. Você não conseguirá. A segunda tendência é alguns tentarem supervalorizar a justificação em detrimento da santidade.
A primeira tendência conduz ao legalismo. Você acha que pode fazer por si mesmo. A segunda é um cristianismo meramente nominal, da boca para fora. Isso não vai acontecer. Para a gente encerrar, Romanos 8:30, lemos nas palavras de Paulo: e os que predestinou, também chamou, e os que chamou, também justificou, e os que justificou, também glorificou. O apóstolo agora traz um outro elemento desse processo da salvação. E eu vou dizer a você, que momento será esse? Porque aqueles que Deus justifica, Ele santifica. E aquilo que Ele santifica, Ele poderá glorificar. No capítulo 19 do livro de Jó, a esperança que aquele velho homem do passado, que enxergava além do seu tempo, ele manifestou no meio de sua dor. Capítulo 19, versos 25 e 26, um dos textos mais conhecidos do livro de Jó. Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Isso aqui, na realidade, é a fé de que ele seria transformado. Sim, para ele fazia muito sentido, haja vista que ele tinha a carne apodrecida por sua enfermidade. Primeira carta de João, capítulo 3, diz: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O apóstolo João aqui, que teve a visão de Pátimos, que viu o Senhor glorioso, que testemunhou a sua transfiguração naquele monte santo com Moisés e Elias. Esse João escreve: meus irmãos, nós não somos ainda o que nós temos que ser. Nós não fomos transformados ainda, mas no dia em que nós formos aquilo que nós temos que ser, João está falando da glorificação, nós vamos poder vê-lo, nós vamos poder vê-lo como ele de fato é. Porque sua carne é enferma, porque o pecado reina em sua vida e seu coração é manchado, porque sua santidade é imperfeita. Você não tem condições de olhar o Senhor face a face, mas o apóstolo diz que um dia poderemos ver como ele é, no dia que formos transformados. Isso é a glorificação. Esta etapa do processo de salvação se dá pelo retorno de Cristo, não antes dele. A santidade plena, a perfeição, a recuperação de nossa natureza se dá nesse último estágio. Mas não se engane, só serão glorificados aqueles que puderam ser santificados, e só foram santificados aqueles que foram justificados. Último texto, e com isso a gente encerra a mensagem da manhã. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. É também um texto muito conhecido, quem sabe chave para o assunto da glorificação, porque até aqui ele chama de mistério. Apóstolo Paulo, como ele nos ajudou. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 a 53, lemos assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Você diz amém? Meu irmão, isso é um mistério, um maravilhoso mistério da redenção. Mas há um momento, e esse momento está associado ao toque da trombeta, e o toque da trombeta nós sabemos que se dará pelo retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo com todos os seus anjos na glória de seu Pai. Neste momento, duas coisas vão acontecer, uma com os vivos e uma com os mortos. Aqueles que foram justificados e santificados, vivos, estando na volta de Jesus, eles num abrir e piscar de olhos serão glorificados. Seu corpo mortal será revestido de imortalidade, seu corpo corrupto será revestido de incorruptibilidade. Isso é um negócio que excede todo o nosso entendimento. Já pensou? Num abrir e piscar de olhos. Glorificado. Completamente salvo de todas as consequências do pecado e de suas limitações. Salvos da morte e da doença. Salvo das decepções. Salvo da saudade. Salvo e eternamente salvo, porque um dia eu me rendi e fui justificado, porque um dia eu me mantive rendido, permaneci nele, e ele pôde me santificar, através às vezes de dores,
decepções, angústias, privações. Ele foi arrancando de minha natureza horrível todos os resquícios do Egito, todas as marcas de uma vida de pecado. Deus foi fazendo isso comigo ao longo da minha vida. É a santidade. Porque se na justiça Deus faz algo por mim, na santidade Deus faz algo em mim. Permita que Deus faça algo em você, para que lá no soar da trombeta, caso você tenha descansado, vai surgir do pó da terra, novinho em folha, transformado. Caso a morte não te alcance, você nem vai sentir. Numa piscada, num abrir e piscar de olhos, você será uma nova pessoa. Justificado, santificado e agora glorificado para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe.